Olá, a aula a seguir será sobre classificações de seres vivos, tópico zoologia. Ao longo dessas playlists, estudamos todos os 5 grupos extremamente importantes para o estudo da vida na Terra e para a biologia. Ao longo dessa playlist, estudamos, primeiramente, o reino Monera, que são das bactérias, o reino protista, como o próprio nome já diz, dos protozoários, o reino fungi, que muitas vezes acabamos confundindo com as plantas, mas os fungos são mais parecidos com os animais ou com a gente do que com as plantas. O reino plantae, que são das plantas, como plantas monocotiledôneas, eudicotiledôneas e diversos outros grupos que estudamos na playlist. Na playlist, o último grupo que estudamos são do reino animal. A seguir, será um pequeno resumo de todos os assuntos que estudamos na zoologia. Bom dia! Como a gente viu nas últimas aulas da nossa playlist sobre zoologia básica, hoje nós iremos iniciar um resumo sobre tudo que a gente viu nas últimas aulas dos principais grupos animais. Inicialmente, a gente precisa relembrar alguns conceitos que a gente abordou. Primeiramente, aqui tem um cladograma. Cladogramas são estruturas que utilizamos para sintetizar e analisar a evolução e as características adquiridas de um animal ao longo do tempo. Aí temos dois principais conceitos que a gente tem que relembrar das aulas que a gente viu anteriormente, que é a apomorfia e sinapomorfia. Sinapomorfia são aquelas características que estão mais próximas das bases ou antes dessas bifurcações, como aqui podemos ver nesses exemplos. Nesse cladograma, uma sinapomorfia seria, por exemplo, a multicelularidade, que é uma característica muito anterior dos outros grupos animais. Já uma característica apomórfica, nesse caso, seria, por exemplo, as articulações nos artrópodes ou o notocordada nos cordados, que são características muito mais evoluídas ou derivadas, que são adquiridas lá no final da árvore evolutiva, que são especificações muito características de cada grupo. Então, voltando antes dessa pequena revisão, a nossa árvore começa aqui com um ancestral em comum, um protozoário, que protozoários são organismos unicelulares, no qual eles, na maioria das vezes, precisam estar dentro de outros organismos ou estão em vida livre, em poucas exceções. Uma das primeiras características adquiridas na árvore evolutiva da zoologia é a multicelularidade, porque antes disso todos os organismos eram unicelulares, então eram compostos de apenas uma única célula. A partir dessa multicelularidade temos uma bifurcação, que leva para o primeiro grupo de animais, que são os poríferos, que são as esponjas do mar, que são os primeiros grupos de animais que começam a habitar o planeta, que eles não possuem tecido verdadeiro. Eles são aglomeração de células e moléculas que vão possuir um tecido falso que aparentemente se assemelha aos outros, mas molecularmente não parece com os demais. Muitos cientistas classificam as poríferas em outro grupo do que os demais. Do porífero para frente são classificados como metazoários. O porífero ele não se encaixa com o metazoário porque ele não possui esse tecido verdadeiro. Ele sim possui, como eu disse, um tecido que ele se assemelha a um verdadeiro, mas é apenas uma aglomeração de células. Partindo dos poríferos, temos a adquisição da característica de tecido verdadeiro, que a partir daí temos o primeiro grupo com tecido verdadeiro, que são os quinidários, que eles, diferentes poríferos, já têm esse tecido, e também ele tem uma coisa diferente do porífero, que são diplásticos. Diplásticos são características que ele possui duas camadas de tecido. Já os demais outros grupos são triplásticos, então ele tem 3 camadas.
Mais para frente, na outra bifurcação, temos os plateumintos. Aí aqui separamos entre tubo digestivo completo, que são os demais, e temos os tubos digestivos incompletos. Os plateumintos não têm esse tubo digestivo completo, e sim um sistema no qual ele tem que voltar o alimento para o mesmo lugar onde ele entrou. Já os outros eles vão ter essa saída, que é através do ânus. Então ele tem a boca e o ânus. Outra característica que tem relacionada a isso, mais para frente, essa bifurcação, é a proktostomia e a deuterostomia. Proktostomia, proto, primeiro, tosmia é boca. Então, primeiro se forma a boca e deuterostomia, depois o ânus. Proktostomia vai estar relacionado principalmente a esse grupo, os nemátodas, molusca, anelídea e artrópoda. Já o deuterostomia está relacionado aos equinodermos e os chordata. O proktostomia, a partir dessa característica de ser formado por meia boca do que o ânus, os nemátodas, que são comumente os vermes, lombriga, que a gente conhece mais, e outros animais que se assemelham a verme e esses organismos. Mais para frente dessa árvore temos uma característica que a gente deve se lembrar das aulas anteriores, que se chama politomia. Politomias são quando existem vários organismos a partir de um único ponto, sem uma bifurcação direta. Aqui temos uma bifurcação direta. Aqui temos um organismo para cá e outro organismo vindo para cá. Por exemplo, tem um plateuminto, aí bifurca e tem um ancestral em comum entre os protostomados e os deuterostomados. Aqui é uma politomia, então é uma árvore no qual a gente não tem uma solução direta para saber qual é o ancestral comum entre todos esses organismos, no qual vai divergir entre dois indivíduos. Aqui nessa politomia temos equizoceloma. Equizoceloma são estruturas que possuem uma maior segmentação do tecido. Aqui temos, no qual tem 2 ou 3 tecidos. Aqui esse tecido possuído por 3 camadas, ele vai ser segmentado diferente dos outros que não vão ser segmentados. Essa segmentação vai dar origem aos moluscas, que são os caracóis, os caramujos, os polpos, as lulas. Mais para frente tem a característica da segmentação com os anelídeos. Os anelídeos são comumente lembrados as minhocas, que são o ancestral em comum entre os artrópoda. Os artrópoda em si se assemelham muito aos anelídeos, mas eles têm uma característica diferente, que são articulações e segmentação mais especificada do corpo. Os artrópodas eles vão utilizar essa segmentação para formar os principais grupos do seu corpo, como nas aranhas, o cefalotórax e o abdômen, e nos insetos, o tórax, a cabeça e o abdômen. Dentro de artrópoda temos os 3 principais grupos, que são crustácea, insecta e aracnídea. E fechamos principalmente essa parte do prostotomada. No deuterostomia, temos nessa segmentação aqui, temos esses 2 grupos que são os mais derivados. Derivados são organismos que têm características muito mais diferentes do que os no pé da nossa árvore evolutiva em comparação aos poríferos. Os mais derivados são equinodermos, que são um grupo que está presente as estrelas do mar e os ouriços e as bolachas do mar, que possuem uma simetria radial, no qual um dos seus lados vão ser semelhante ao outro, mas em si uma estrutura no qual vai possuir em palavras mais comumente, eles vão ter segmentos ímpares. Por exemplo, uma estrela do mar vai possuir 5 segmentos. Já os cordados, grupo no qual a gente pertence, comumente chamado de vertebrados, possuem notocordada, que é uma estrutura
que é um pequeno filamento entre o tecido do sistema nervoso. Temos aqui, na fase embrionária, os outros organismos eles só possuem essa bolinha aqui. Os notocordados possuem esse segmento aqui que vai auxiliar na sua fase embrionária, no seu desenvolvimento. Dentro dos cordados tem principalmente as aves, os mamíferos, os anfíbios, répteis e os peixes, que estão tudo dentro dos vertebrados. Uma característica muito interessante é a gente analisar que quando a gente vê, por exemplo, um ouriço do mar, a gente consegue lembrar muito as esponjas do mar. A gente pensa que é aquele animal que fica ali parado, que não se mexe, mas pelo contrário, os equinodermos, como o ouriço, têm uma vida muito ativa, ao contrário dos poríferos, que os poríferos eles são fixos ao solo, e a gente acredita que quando a gente olha, a gente pensa que eles são muito parecidos, mas não. Os equinodermos, os ouriços, são mais parecidos com a gente do que com os poríferos, que os poríferos estão bem mais atrás na árvore evolutiva e possuem mais características sinapomórficas, mais anteriores, mais antigas. Quando a gente analisa outra característica também, é que nas aulas anteriores a gente pode ver esse cladograma dessa forma, pode também ver esse cladograma desta forma aqui. Pode ver desta forma maior, pode ver dessa forma menorzinha também, ou em estudos mais artísticos, pode dizer, ele pode ser mais parecido com uma árvore, no qual cada galho vai possuir uma espécie diferente. Que os cladogramas eles vêm dessa origem das árvores, que o primeiro cientista que analisou e criou os cladogramas se inspirou nas árvores, no qual cada indivíduo estaria em uma ponta diferente, sinalizando que com uma árvore tem uma base mais larga, então todos os indivíduos teriam origem teriam um ancestral em comum. Aí vai ser um tema muito mais lá para frente que a gente vai ver, a gente ainda está aqui muito basal, vou dizer assim, então a gente só vai ver lá com a evolução e a genética. Então, a aula principalmente foi isso, foi um pequeno resumo da zoologia. Acredito que tenha ajudado nos estudos que a gente viu na nossa playlist, que foi que a gente tratou cada grupo desse, sua ecologia, seu ambiente, sua história evolutiva e como ela impacta na adquisição de outras caracteres. Porque as características de cada indivíduo eles vão ser adequadas ao seu ambiente, à sua época no qual eles surgem e como isso impacta na sua alimentação principalmente. Porque os indivíduos eles não vão se preocupar se eles estão necessariamente tranquilos ou com uma vida, vou dizer, não tão ativa. Ele vai se preocupar se ele está com a comida e está conseguindo levar seus genes para frente. Então, os poríferos eles têm uma vida muito mais relacionada ao solo. Os quinidários, que são as medusas, eles vão estar mais relacionados com as colunas de água, que aqui percebemos que aqui esses indivíduos, boa parte, até o deutostomado e o protostomado, são organismos no qual estão mais relacionados com os oceanos e corpos de água. Já do proto e deutostomado são organismos no qual possuem a característica de colonização da Terra. Que aí, com um simples desenho, nós conseguimos trabalhar tantos temas que vão ser mais trabalhados mais para frente. Então, acredito que foi um resumo para a gente relembrar todos esses conceitos que a gente viu ao longo de todas essas aulas que trabalham esses filos, ordens e reinos, tudo dentro dessa classificação que chamamos de sistemática. Olá, espero que tenha gostado da nossa última aula. Essa aula foi uma revisão de todos os conteúdos relacionados à zoologia e à evolução dos animais. Na aula abordamos conceitos de revisão da sistemática, que foi abordado em outras aulas anteriores, mas também sobre as características de cada grupo e filo de animal. E também exploramos até um pouquinho mais sobre os subfilos no grupo Arthrópoda e Chordata. Então, são 5 questões relacionadas com todo esse conteúdo, como a primeira
que ler para mais fácil compreensão e ter algumas dúvidas que vocês poderiam ter. Primeira questão. De acordo com a videoaula que você acabou de assistir, escreva os principais filhos do reino animal e dê exemplos dos principais indivíduos que os representam. Questão 2. Deste modo, escreva agora todas as características exclusivas de cada filo, seguindo a ordem presente no cladograma. Uma observação é que quando estamos citando o cladograma, estamos citando o cladograma da aula que acabamos de ver. Questão 3. Ao final do cladograma, observa-se dois filos muito distintos, como os artrópodes e os cordados. Durante a aula, especifiquei que eles possuem subfilos bastante conhecidos. Cite esses subfilos e seus principais representantes. Questão 4. Utilize a imagem abaixo como referência e reconstrua um cladograma, incluindo os filos, seu representante e suas características. 5. Faça um pequeno resumo sobre os conceitos básicos abordados na aula e, em seguida, escolha um filo que você achou mais interessante e escreva um pouco mais sobre ele. Deste modo, espero que tenham gostado da aula e bons estudos.